Oi, pessoal! Hoje a gente vai investigar uma daquelas perguntas que, convenhamos, pode surgir num momento um tanto quanto inesperado. Imagina a cena, você tá lá num restaurante e de repente se pergunta, será que essa lagosta no prato sente alguma coisa? Bom, esse dilema ético já virou uma questão científica séria, e o que os pesquisadores descobriram é, no mínimo, fascinante. E olha, isso não é só uma curiosidade não, o negócio é sério. Países como a Suíça, Noruega, Nova Zelândia e o Reino Unido já têm leis sobre o tratamento humanitário de crustáceos. Então a pergunta que fica é: o que a ciência tem a dizer sobre isso? Para começar essa nossa investigação, a gente precisa entender direitinho por que essa pergunta é tão complicada de responder do ponto de vista científico. Esse aqui é o ponto de partida. Já existe um certo consenso de que peixes, mamíferos, aves, enfim, os vertebrados sentem dor. A nova fronteira, o novo desafio, está justamente no mundo dos invertebrados, e as lagostas estão bem no centro dessa discussão. E aqui está o pulo do gato, né? Uma lagosta não fala. Ela não pode dizer, isso dói. Então, como é que os cientistas fazem para medir uma coisa tão subjetiva como a dor? Eles precisam de uma abordagem bem inteligente e um pouco indireta. Para a gente conseguir decifrar esse mistério, primeiro, a gente tem que entender dois conceitos que são chave, que os cientistas usam para separar uma simples reação de uma experiência real de dor. Então, vamos lá. A diferença é crucial. Nocicepção é a parte, digamos, mecânica. É o sistema nervoso dizendo, opa, algo prejudicial aconteceu aqui. Já a dor é a parte emocional. O sentimento ruim que vem junto com isso. São coisas diferentes, mas que podem estar conectadas. Essa analogia do alarme é perfeita. Pensa assim, a nocicepção é o alarme de incêndio tocando. A dor é o pânico, o medo que a gente sente quando ouve o alarme. Os cientistas não conseguem medir o pânico da lagosta, mas eles podem sim checar se o sistema de alarme dela está funcionando. E esse aqui é o sistema de alarme da lagosta. Um sistema nervoso que, embora pareça mais simples que o nosso, conecta o corpo todo a um cérebro, a um gânglio central. É por aqui que os sinais de alerta da nocicepção viajam. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como os pesquisadores foram para a prática e testaram tudo isso com um experimento super engenhoso. A lógica por trás disso é simplesmente brilhante. Se a reação fosse só um reflexo, tipo quando o médico bate no nosso joelho, um analgésico não faria diferença nenhuma. Mas, se o analgésico consegue parar a reação, isso sugere que tem algo mais complexo acontecendo ali no sistema nervoso. O experimento foi muito bem planejado. Eles pegaram 105 lagostas e dividiram em grupos. Alguns grupos não receberam nada, outros receberam um choque e outros receberam um choque junto com analgésicos. O objetivo era claro, comparar as reações de cada um. Esse diagrama aqui, que veio direto do estudo, mostra direitinho como os grupos foram divididos. Dá uma olhada nos grupos principais. O grupo Shocked, que só levou choque, o Shocked mais lidocaína, que recebeu um anestésico, e o Shocked mais aspirina, com analgésico comum. A chave de tudo está na comparação entre esses três. E agora, chegamos ao clímax da nossa investigação. O momento em que os dados finalmente revelam a resposta. Para ter uma medida clara, os cientistas se concentraram em uma reação bem específica e instintiva, o tail flip, que é esse movimento de chicotear a cauda. É a forma como a lagosta tenta desesperadamente escapar do perigo. Um sinal bem claro de que algo não está nada bem. Esse aqui é o nosso ponto de partida, sem nenhum tipo de remédio. A resposta ao choque foi imediata, foi forte. Cerca de 10 chicotadas com a cauda em 10 segundos. Uma reação de fuga clássica. Agora, olha que incrível o que esse gráfico mostra. A primeira barra, bem alta, é a reação intensa ao choque, sem remédio. Mas, olha só as duas barras seguintes. São os grupos que receberam lidocaína e aspirina. A reação de fuga simplesmente desaparece. É impressionante. E para não deixar nenhuma dúvida, a conclusão do estudo confirma exatamente o que o gráfico nos mostra. A aspirina e a lidocaína, que são drogas feitas para bloquear justamente as vias da dor, praticamente zeraram a resposta de fuga. Essa era a prova que os pesquisadores tanto procuravam. Tá bom. Depois de toda essa ciência, o que a gente pode concluir sobre a experiência de uma lagosta? Essa é a grande sacada. Se fosse um reflexo simples, um analgésico não teria um efeito tão forte. O fato de ter funcionado indica que a reação é mediada pelo sistema nervoso central, ou seja, pela nocicepção.
Então, para a gente resumir tudo, a análise nos leva a 4 pontos principais. Primeiro, lagostas têm uma reação de fuga muito clara a coisas ruins. Segundo, essa reação diminui drasticamente com analgésicos. Terceiro, isso sugere com muita força que elas têm um mecanismo biológico para sentir dor, a nococepção. E por último, essa evidência científica dá base para um tratamento mais humanitário desses animais. A ciência, claro, não pode afirmar com 100% de certeza que uma lagosta sente dor do mesmo jeito que a gente. Mas ela mostra que o sistema de alarme está lá e está funcionando. E isso nos deixa com uma pergunta ética fundamental sobre como a gente trata as outras criaturas que vivem nesse planeta com a gente.